Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tenente Renan Cruz e hoje vamos dar continuidade à nossa aula que tá bacana. Vamos lá? Então beleza, a gente teve a nossa aula 1, foi tranquilo. Hoje vamos para a nossa aula 2. Vou fazer os ajustes aqui rapidamente. Então como pode ver, aula 2. Nossa aula 2 é sobre arte bizantina, tá ok? Então a gente vai falar aí, como eu disse, de arte bizantina. Arte bizantina, só para a gente entender, como diz aqui, ó, bizantino, termo que deriva de Bizâncio, uma antiga colônia grega localizada no Estreito de Bósforo, entre Europa e a Ásia. Às vezes, né, quem ouve pela primeira vez o termo bizantino, né, ou arte bizantina, isso eu falo que eu já ouvi de aluno falando, por exemplo, professor, eu acho isso meio chato, ok. Mas eu só peço que preste atenção aí, porque é bacana mesmo, viu? Então vamos lá, bizantino. Bizantino só quer dizer isso. Deriva de uma antiga colônia grega localizada no Estreito de Bósforo, entre a Ásia e a Europa. Então a gente tem a Europa, tem a Ásia, olha o Estreito aqui, ó, Bósforos. Beleza? Vamos lá. Em 330 eu quero, pessoal, que vocês usem bastante o imaginário, beleza? Para ficar bacana e ficar mais legal, use bastante o imaginário. Então, em 330 depois de Cristo, imagine o contexto aí, 330 depois de Cristo, como eram as pessoas, como era a comunidade, tá bom? Então vamos lá, viaja na mente aí, 330 depois de Cristo. O imperador Constantino transferiu a capital do Império Romano para Bizâncio. Beleza? Então saiu a capital do Império Romano, mandou para Bizâncio, né? E a renomeou como Nova Roma. Após sua morte, a cidade passou a ser chamada de Constantinopla. Na aula passada a gente chegou a comentar isso, né? A gente mostrou isso aqui, ó. Quando o imperador Teodósio dividiu o império em duas partes. A gente tem o Império Romano do Ocidente, a gente tem o Império Romano do Oriente, né? o Império Bizantino. Era Bizâncio, passou a ser chamado Constantinopla, beleza? Então a gente tem novamente o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Isso ocorreu, pessoal, porque teve muita briga, confusão, bárbaros invadindo, isso e aquilo. Então, onde Roma conquistou o território, dividindo o serviço do imperador, fica mais fácil, né? Mas quando o caboclo aí morreu, ficou dividido mesmo, né? Assim, antes dele morrer, ok, ele fez a divisão, mas a partir da morte dele é separado por completo, diremos assim, né? Então o que acontece? A gente tem aqui uma ideia da divisão, né? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, beleza? Aí depois da morte dele ficou de fato dividido, seus dois filhos. Bom, pessoal, aqui nesse slide, pensando em fonte de consulta para vocês, tem muito texto, tá bom? Mas a gente vai indo junto, devagarzinho. Com a divisão, veja bem, houve desenvolvimento desigual nos impérios. Veja bem, se dividiu, obviamente vai ter um desenvolvimento desigual, porque cada um evolui do seu jeito. Não é isso? Se duas pessoas saem da mesma casa, cada uma evolui do seu jeito. Diremos assim, cada um tem a sua realidade. O que acontece? Devido às sucessivas invasões dos povos bárbaros, lembra lá, povos bárbaros? Essa galera é basicamente o povo estrangeiro, que é cheio de só quer conquistar, quer guerra e tudo mais, vamos falar assim. Em 476, o imperador Rômulo Augusto foi deposto. Esse fato e essa data marcam o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Veja bem então, né? Império Romano do Ocidente, derrubado em 476, beleza? Isso marca o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Então, basicamente, se a gente tinha ali Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, tchau, temos agora o Império Romano do Oriente, beleza? Ó, a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, tornou-se palco de uma verdadeira síntese das culturas greco-romanas e oriental. Veja bem, pessoal. É meio óbvio também. Como assim, professor? Eu não entendi o que é isso aí. Vamos lá. A gente tinha dois impérios, novamente, como a gente falou. Ocidente e Oriente. Se o Império do Ocidente está morrendo, com certeza muita coisa ali cultural, artística, fugiu para o Oriente. Muita coisa. Porque ele está se acabando. Então, leva para lá. Acabou que, por consequência, virou o que? Síntese das culturas greco-romanas. Porque o romano, lembra lá, né? A formação romana
né, é baseado na cultura grega, como a gente viu, e dos etruscos também, como a gente viu na aula passada, né? Então, assim, tá dando problema aqui, leva o que tem para Constantinopla. E lá, de fato, vira uma verdadeira síntese dessa cultura greco-romana. Tá bom? O Império Romano do Oriente se manteve até 1453, praticamente 1000 anos, né? Quando os turcos tomaram Constantinopla, dando início a um novo período histórico, a Idade Moderna. Beleza? Então aqui a gente tem marco histórico, né? O primeiro que a gente falou agora é saída da Idade Antiga para a Idade Média, depois da Idade Média para a Idade Moderna, tá bem? Tudo isso marcado pela queda de Roma. Beleza? Entendido até aí? Então vamos lá. Bom, falando agora da arte bizantina, né? Essa arte em Bizâncio, depois Constantinopla, então Roma, Império Romano do Oriente, deixando o Ocidente, estamos no Oriente, beleza? Vamos lá. O cristianismo foi oficializado como religião do Império. O que acontece? Quando o imperador se converte, diremos assim, ao cristianismo, né, e sendo religião agora do Império, essas duas forças se juntam, né? As forças se juntam. Então, unir o poder político ao religioso. De que maneira? Assim, a arte bizantina tinha finalidade político-religiosas, expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador. Se o caboclo é imperador, é ele quem manda. Agora que ele tem ele e a religião, é claro que ele vai usar também a seu favor, apesar de difundir ainda aí o cristianismo. Beleza? Então vamos lá. Nesse sentido de expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador, né? Aqui vai pedaço do livro, página 61. Se as personalidades oficiais eram representadas com características sagradas, as personalidades sagradas, por sua vez, eram representadas com características de personalidades oficiais do império. Jesus Cristo, por exemplo, apareceu como rei e Maria como rainha. Vamos lá. Se a finalidade é política e religiosa, o caboclo que é do imperador, o oficial do império, ele é representado com aquela auréola, entendeu? Uma auréolazinha, como se fosse algo sagrado. Jesus e Maria, que já eram algo sagrado, né, digamos assim, são representados como, além da auréola, como seres, digamos assim, rei ou rainha, tá joia? Então a gente vai pegar um exemplo aqui, Por exemplo, Maria e Jesus entre o imperador João II Comneno e a imperatriz Irene. Olha que interessante. Isso aqui tudo é mosaico, tá bom? Para quem não lembra que é mosaico, o pessoal trabalha com um monte de pedrinha, pedaços de mármore e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Aqui, o que eu acho interessante, né, é que o menino Jesus, olha aí, ele não tem uma cara de uma criança. Olha bem a cara desse menino. Ele tem uma cara de criança? O que você acha? Não tem uma cara de criança, né? Ao período, a criança ainda era representada como um pequeno adulto, né? Era desenhada, era vista como um pequeno adulto, na verdade. Se a gente for ver, até falar sobre a evolução humana, a visão do ser humano sobre a pessoa com alguma necessidade especial, por exemplo, a gente vê que no decorrer da história é muito nítido isso. Por muito tempo a criança é vista como um adulto pequeno, né? Que nem fugindo um pouco da aula aqui, mas por exemplo, os espartanos, por exemplo, a criança com 7 anos, o menino, já tinha que aprender a lutar. Se ele não soubesse lutar, se ele não aprendesse, se ele tivesse algum tipo de deficiência, por exemplo, tchau. Era meio tensa essa coisa, né? Mas beleza, isso, claro, devido ao desenvolvimento humano, né, gente? Hoje a gente está bem mais evoluído, bem mais desenvolvido, é isso? Mas beleza, voltando para o que interessa aqui, vamos lá. Não que isso não interessa também, mas vamos lá. A gente vê Maria, o menino Jesus, e o imperador e a imperatriz. Observe que o imperador está com essa auréola que a gente falou, tal como a imperatriz também, como se fossem algo sagrado, beleza? Então a gente já tem essa função política e religiosa, como se eles fossem quase que intocáveis, quase que equiparados mesmo ao que é sagrado de fato. Entendido? Então, essa coisa de expressar
a expressão político-religiosa da coisa, tá aí. A gente vê Jesus Cristo aqui também, ó, a auréola, né? E novamente, ó, imperador e imperatriz, a representação, beleza? Isso aqui é na Basílica de Santa Sofia. A gente vai falar dela daqui a pouco. Aqui dá para ver a foto um pouquinho melhor. Observe aqui, ó. Daqui a pouco a gente fala da Basílica de Santa Sofia, tá bom? Mas vamos lá. Bom, para cumprir a finalidade de expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador, ó, autoridade absoluta, está lá, e sagrada com essa auréola, a arte bizantina seguia uma série de convenções. Quando a gente falou até mesmo de arte grega, né, ou desculpa, da arte egípcia, por exemplo, a gente falava que a arte egípcia tinha uma série de convenções. Opa, mexi a câmera. Tinha uma série de convenções, confere? E por que tinha uma série de convenções? As convenções servem para expressar algo específico, tá joia? Então, o egípcio, ele tinha um motivo, né? Ele tinha que seguir regras. O artista egípcio tinha que seguir regras, né? Ele tinha que mostrar a crença, demonstrar a vida após a morte, que a vida após a morte é mais importante, tinha que deixar os escritos, contar a história da pessoa, né? E aqui, no caso, a arte bizantina, a função é expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador. É o momento em que junta, né, a força do imperador com o poder religioso, beleza? A gente vai ver mais para frente, quando chegar a Renascença, como essa coisa toda evolui até chegar ao dia de hoje. É muito doido o negócio. Mas vamos lá. Então, segue uma série de convenções. Tá joia? Convenções. Convenções são essas. Ó, frontalidade, bidimensionalidade. Figuras com caráter idealizado e imaterial. A gente viu agora há pouco Jesus no meio, duas pessoas, o imperador e a imperatriz, não é isso? E de fato, a gente tinha figuras com caráter idealizado, totalmente idealizado. Aquilo não é real. É idealizado e imaterial, a gente é sagrado, é imaterial, a gente não é para o nosso bico, diremos assim. Determinação do lugar em que cada figura aparecia na composição e a indicação como deveria ser gestos, mãos, pés, dobras de roupas, símbolos religiosos. Olha só, cada personagem é determinado especificamente num lugar, tá joia? Tudo tem uma intenção, né? Então tem que ficar num lugar específico para quem vê entender essa intenção, mesmo que não queira. O uso de cores tinha significado. A cor púrpura era restrita aos mantos de Cristo, de Maria e do imperador. O dourado representava o céu, o branco a ressurreição. Se a gente observar aqui, ó, é exatamente isso. A gente tem o dourado, que é como esse horizonte, o próprio céu, né? A gente não tem o branco porque a gente não tem nenhuma de ressurreição no momento, mas a cor púrpura está aqui, tá joia? No imperador, a gente vê que por baixo também tem essa cor púrpura, tá joia? E é imaterial, intocável. Entendido até aí? Então vamos seguir adiante, beleza? A gente vê as convenções aqui. E aqui a gente tem mais uma, procissão de mártires, né? Então, um mosaico na parede da Basílica Santo Apolinário Novo. Olha só que interessante, mesma situação, o dourado representando essa coisa do horizonte ou do próprio céu, né? A gente tem aqui os mártires, né? Todos eles idealizados, Jesus Cristo ao centro, né? A auréola dele também é diferente, né? Os anjos, mas a gente vê que os mártires são todos idealizados. Toda essa galera aqui é como se fossem anjos, né? Então, ou seja, não está ao nosso alcance, tá bom? Isso está na página 61 do livro. Essa foto eu tirei de lá, beleza? Bom, olha só. Os mosaicos atingiram um alto nível de perfeição técnica em Bizâncio, né? A gente viu que essa coisa de fazer esses mosaicos dessa forma, seguindo convenções e tendo uma função clara, né, atingiu um nível de perfeição alto em Bizâncio, né, atual Constantinopla. As paredes e abóbadas das basílicas foram recobertas de mosaicos de cores intensas e de materiais que refletem a luz. Então a gente vai ver daqui a pouco, dentro da arquitetura, o interno, né, de uma basílica ou outra, justamente isso.
né, essa recobertura todinha de materiais que refletem bastante a luz, né? Então agora, iniciando a arquitetura, vamos lá. A arquitetura bizantina tem uma marca bem característica, joia? Deixei aqui, ó. Uma cúpula grande equilibrada sobre uma planta quadrada, ou seja, cúpula, aquela coisa redonda ou não, equilibrada sobre uma planta quadrada. Então a gente tem a planta aqui, ó. Essa aqui é a Basílica de Santa Sofia, que eu falei que a gente ia falar e vamos falar agora. Olha aqui, ó. Uma cúpula e a gente tem uma planta grande quadrada. Beleza? Então a gente vê aqui, ó. A gente tem a cúpula, né, e a planta quadrada. A planta é totalmente quadrada. Beleza? Olha só. A partir de 1935 passou a ser Museu de Santa Sofia. Beleza? Até porque a religião desse povo não aceita que tenha imagens de Cristo, essas coisas e tudo mais. Então passou a ser museu. O edifício foi reconstruído em sua forma atual em 532 a 37, sob a supervisão do imperador Justiniano. Eu coloquei aqui, eu ler página 63 do livro didático, depois você dá uma olhada lá, que fala um pouco mais, tá bom? Bem no início da página lá, fala um pouco mais dessa basílica, tá joia? Falar aqui que a cúpula é formada por 4 arcos e ampliada por 2 ábsides, né? Então a gente tem ela, a formação dela. A ábside é essa lateralzinha assim, ó, uma coisa meio que em semicírculo, né? Então a gente tem por toda ela essa coisa meio que semicírculo, né? Não dá para enxergar aqui direito nessa imagem, tá bom? Mas vamos lá. No interior, né, do atual Museu de Santa Sofia, vamos lá, ó. Em 454, ao tomarem Constantinopla, os turcos otomanos, seguidores do islamismo, transformaram a Basílica de Santa Sofia em uma mesquita. Então, ó, 1454, né? Quase 1000 anos depois de ela ter sido construída. Todas as imagens dos santos de Cristo e da Virgem Maria foram apagadas ou cobertas por arabescos, pois a religião muçulmana não permite representações figurativas. Opa, mexi na câmera de novo, foi mal aí, mas tá de boa, né? Então vamos lá. Beleza, pessoal? Novamente, na página 63 do livro, 62 e 63, fala um pouco mais, pouca coisa, tá joia? Dessa basílica, tá bom? Em Ravenna, vamos lá. No século VI, depois de conquistar o norte da África, o imperador Justiniano voltou-se para conquistar a Península Itálica. O que acontece? A gente sabe que a gente tinha o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Depois veio lá, os bárbaros invadiram, temos o Império Romano do Oriente apenas. Aí o camarada, o imperador Justiniano, ele quer reconquistar, né, o Ocidente novamente, tá bom? E aí ele quer então retornar para a Península Itálica, beleza? Esse fato de começar em Ravenna, depois a gente vai ver na Renascença que é muito louco para a arte, é muito legal. Bom, os templos de Ravenna são exemplos significativos da concepção da arquitetura bizantina. A planta do mausoléu de Gala Placidia segue o desenho de uma cruz e sua característica essencial é o cubo como cúpula central. Então, olha só, a planta, tá joia? A gente tem agora um modelo de uma cruz e uma cúpula central. A gente vai ver aqui, ó, uma cúpula quadrada, tá joia? A gente tem uma cruz e a cúpula quadrada. A gente vai ver que a arquitetura de igrejas e tudo mais tem muito a ver com isso. Na verdade, é focada nessas plantas, né? A gente tem a planta em cruz, a gente tem uma planta mais arredondada. A gente vai falar disso mais para frente, tá joia? Aqui é o interior. Se a gente olhar o interior desse mausoléu, né? Olha como é que é esse interior, meu amigo. Lembra que a gente falou agora há pouco que ia aparecer interiores todos cobertos, tal, né? Bonito, tal. É esse caso aqui, ó. Esse interior é magnífico. Eu nunca fui lá, né? A gente percebe aqui, eu coloquei aqui, até aqui do lado, ó, a abóbada de berço, a abóbada de aresta. A gente falou disso na aula passada. Eu coloco aqui só para a gente perceber, ó, que tem a abóbada de berço. Esse aqui é de fato uma abóbada de aresta também grande. Essa mistura, né? Joia? Tá. Então a pergunta: o que representa esse contraste entre o interior e o exterior do mausoléu? E aí? A gente aqui tá a foto aqui, ó. A gente tem o exterior. Se olhar pelo exterior, a gente fala que é uma casa, um lugar, desculpa, simples, velho e no mínimo fedorento. Não é isso? Quase isso.
Mas ao julgar por dentro, é um lugar top de linha. Isso é intencional ou não é? Qual a ideia? Por que o exterior é uma coisa assim e o interior é maravilhoso? E aí? Qual a sua explicação? Pensa um pouquinho aí. Pensou? Fica que nem a menininha aí, ó. Por que será? Vamos lá. Pessoal, o templo bizantino, eu coloquei aqui, tem um objetivo comum, tá joia? Quem tá de fora realmente vai chegar o que a gente chegou, uma coisa meio assim, não curti muito e tal, mas quando você tá dentro, é uma coisa maravilhosa. Então, ó, simboliza para o fiel as belezas do mundo celestial em oposição às belezas do mundo real. Ou seja, se a gente está do mundo real ali fora, a gente vê que não é nada legal, é uma dureza, é uma dificuldade, a gente não enxerga coisas muito boas. Mas quando você está dentro, aí a gente vê essa oposição, que o mundo celestial é magnífico, que o mundo celestial, aquele lugar para que as pessoas querem ir, é maravilhoso. Beleza? As pessoas incluem eu também. Se Deus quiser, vamos para o céu. Vamos lá. E aqui é outra basílica, de São Vital, em Ravenna. Olha que interessante essa basílica. A gente tem a mesma situação. O exterior da basílica não é tão bonito assim, né? Só que no caso aqui a gente tem uma cúpula, né? Numa forma arquitetônica arredondada. Tá joia? Olha aí. E olha o interior da basílica. Que top. Né? Mesma situação. A gente vê que o exterior é meio, né? Não é colorido, né? Essa cor cimento com os ferros da janela marrom, telhado sem cor, não é algo que chama muita atenção. Mas por dentro, por outro lado, é top de linha, tá bom? Aí eu coloquei aqui o processo de pintura, né? Que é usado, tá bom? Ícones. A partir daqui que surgem até mesmo esse uso dos ícones, né? Onde se pinta os ícones, né? Olha só. Aqui está errado, é em geral, tá bom? Os artistas em geral revestiam uma superfície de madeira ou uma placa de metal com uma camada dourada. Então, primeiro, placa de metal, superfície de madeira, joga uma camada toda, uma placa, joga uma camada dourada, camada de tinta dourada. Vamos lá. Sobre a qual pintava a imagem. Para fazer as dobras das vestimentas, as rendas e os bordados, retiravam com uma faca o objeto pontiagudo a película de tinta da pintura. Essa área assim adquiria a cor de ouro no fundo. Então a camada fazia tudo, uma superfície dourada, depois pintava por cima, onde ele quer gerar vazio ele cortava e ficava dourado no fundo. Basicamente isso, tá joia? E assim faziam várias pinturas maravilhosas. Bom, a gente vai mostrar isso aqui também mais para frente, né? Eu vou ver se eu acho um videozinho para vocês muito legal, né? O uso da têmpera ovo, né? A gente chama de pintura têmpera, né? E encáustica. São técnicas de pintura, tá joia? A têmpera é basicamente a mistura de pigmentos, ou seja, de cores, de tinta, que seja, a gente pode pegar corante, por exemplo, né? Misturar com a goma orgânica, em geral o ovo mesmo, né? E a gente tem aí ó, uma superfície brilhante e luminosa. O que acontece? O ovo vai gerar uma colinha que vai colar a tinta, tal, vai colar o pigmento ali e vai ficar lá. Têmpera ovo, tá joia? Em cáustica, no entanto, já é o uso de uma cera aquecida. Usa o pigmento, usa na cera e aplica, tá bom? Vai secar, né? E o resultado vai ser uma pintura semifosca, tá joia? A gente tem essa página do livro aqui, que eu coloquei aqui também, página 66, para vocês derem uma olhada depois, tá bom? Que no caso aqui, a gente tem aquela questão do fundo revestido de dourado, joia? Os espaços, né? As dobras, as vestimentas, com parte de retirada, tá joia? Bom, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, né? Aqui vai falar agora de quando acaba, né, a Idade Média, né? Então olha só,
Constantinopla foi invadida pelos turcos. Beleza, em 1453. A gente vai falar disso aqui novamente, quando foi invadida, que mudou tudo, babá, mais para frente. Tá joia? A gente sempre vai indo e voltando, porque na nossa primeira aula a gente falou assim, lembre-se que nada iniciou um, acabou, inicia outro. As coisas ocorrem ao mesmo tempo. Tá joia? Então, enquanto está ocorrendo isso aí, tem muita coisa para a gente falar ainda de arte românica, tá bom? E vamos conversar, vai ser bom. Ó, o Império Bizantino sofreu períodos de declínio cultural e político, mas conseguiu sobreviver até o fim da Idade Média. Né? É isso aí. A Renascença eu gosto muito, eu acho que vocês vão gostar muito também. Né? A Renascença é top. Bom, uma curiosidade para a gente fechar. Você lembra da Basílica de Santa Sofia? Né? Você sabia que tem uma igual em São Paulo? Essa aqui é a Basílica de Santa Sofia. Você sabia que temos um pouco de Santa Sofia em São Paulo? E aí, sabia? Aí eu coloquei aqui só para a gente ver. Ó. Essa basílica aqui, basicamente, em São Paulo, é uma réplica, tá bom? Tá aqui, ó. Vista externa da Catedral Metropolitana Ortodoxa, né? 1934, 1939, e a Basílica de Santa Sofia. A gente pode ver aí os absides aqui, ó, que dá para ver melhor. Essa coisa em semicírculo aqui, ó. Que a gente falou lá que não dá para ver direito, aqui dá para ver, ó. Os absides, beleza? O interior, top também, tá joia? Bem mais claro, né? E show de bola. Beleza? Lá é um interior mais dourado e tudo mais, mas aqui também tem outras influências. Tá joia? Tem outro tipo de influência, né? Construído anos depois. É uma réplica, mas é show de bola. Beleza? Também a grandeza celestial, né? Que é maravilhoso, dentro de um lugar, como se mostrasse o reino dos céus, assim, um lugar imenso. Você olha para cima, você quase que não vê o fim. É top. Pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado da aula. Se não gostou também, fazer o que, né? Brincadeira. Qualquer coisa, estamos aí. Qualquer dúvida, mande no fórum e a gente vai conversando. Espero que logo possamos ter nossa aula presencial, né? Que a gente se encontra tete a tete, que é mais bacana. Beleza? Pessoal, obrigado. Tenham um bom dia, boa semana, tudo de bom para nós. Muito obrigado, até mais. Valeu, tchau, tchau.